Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. O espírito obcecado, o coração endurecido, o mau hábito contraído. Ensina o grande doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, sobre o pecador obstinado. Medicamos a Babilônia e ela não sarou. Deixemo-la. Jeremias 51:9. Sumário. Não há maior castigo do que Deus fingir que não vê a iniquidade. Permite que os pecadores prosperem e amontoem pecados sobre pecados. É sinal de que Deus os observa e reserva para os entregar à sua justiça na vida eterna, onde terão tantos infernos a padecer quantos foram os pecados cometidos. Desgraçados dos pecadores que prosperam nesta vida. Tal misericórdia mais terrível do que qualquer castigo. Deus espera o pecador a fim de que se corrija. Quando vê, porém, que o tempo que lhe é dado para chorar os pecados só serve para os multiplicar, esse mesmo tempo será chamado a depor contra ele. Isto é, o tempo concedido e as misericórdias recebidas servirão para fazer castigar o pecador com mais rigor e para o entregar mais cedo ao abandono. E como é que Deus o abandona? Ou lhe envia a morte e o faz morrer no pecado, ou o priva das graças abundantes e só lhe deixa a graça suficiente com que o pecador se poderia salvar, mas não se salvará. O espírito obcecado, o coração endurecido, o mau hábito contraído, tornar-lhe-ão a salvação moralmente impossível, e assim ficará, se não absolutamente, ao menos moralmente abandonado. Arrancar-lhe-ei a sebe e ficará exposta a ser roubada. Que castigo! Quando o dono de uma vinha arranca a sebe e deixa entrar nela todos os homens e animais, que significa isso? Significa que a abandona. Pois é o que faz Deus quando abandona uma alma. Tira-lhe a sebe do temor de Deus, dos remorsos da consciência e deixa-a nas trevas. Então entram na alma todos os monstros dos vícios. E o pecador entregue a essa escuridão desprezará tudo: graça de Deus, paraíso, exortações, censuras, e até escarnecerá da sua própria condenação. O ímpio, depois de haver chegado ao profundo dos pecados, desprezará tudo. Numa palavra, Deus deixá-lo-á nesta vida sem castigo, mas esta aprenderá a justiça. A condescendência será para ele o maior dos castigos. Compadeçamo-nos dos ímpios, e ele não aprenderá a justiça. Ah, Senhor, assim vos direi com São Bernardo: não quero semelhante misericórdia, porque é mais terrível do que qualquer castigo. Desgraçados dos pecadores que prosperam nesta vida. É sinal de que Deus os reserva para os entregar como vítimas à sua justiça na vida eterna. Pergunta o profeta Jeremias: por que é prosperado o caminho dos ímpios? E responde: ajunta-os como rebanho para o matadouro. Não há maior castigo do que deixar Deus ao pecador amontoar pecados sobre pecados. Fora melhor que o desgraçado, que o Senhor o tivesse feito morrer em seguida ao primeiro pecado, porque morrendo mais tarde terá tantos infernos a padecer quantos foram os pecados cometidos. Quem crê na vida futura e apesar disso vive no pecado e longe de Deus, merece ser metido num hospício de doidos. Com efeito, que loucura renunciar ao paraíso e merecer o inferno por um vil interesse, por um pouco de fumo, por um prazer vergonhoso. O pior, porém, é que o número de semelhantes loucos é infinito, e no mesmo tempo que são tão loucos, eles se têm por homens sábios e prudentes.
Irmão meu, serás tu, porventura, do número desses infelizes? O bem-aventurado João de Ávila quisera dividir o mundo em duas prisões, uma para os que não creem na vida futura, e outra para os que creem, mas vivem no pecado e longe de Deus. Acrescentava que estes deviam ser metidos num hospício de doidos. A maior miséria e desgraça desses infelizes é que se julgam sábios e prudentes, e são os mais cegos e loucos que pode haver. E o pior é que seu número é infinito. São loucos, uns pelas honras, outros pelos prazeres, outros pelas criaturas abjetas desta terra. Atrevem-se a apodar de doidos os santos que desprezam os bens do mundo para obter a salvação eterna e o verdadeiro bem que é Deus. Chamam loucura sofrer os desprezos e perdoar as injúrias. Loucura o privar-se dos prazeres dos sentidos e praticar as mortificações. Loucura renunciar às honras e riquezas, amar a solidão, a vida humilde e oculta. Mas não veem que Deus chama a sabedoria deles loucura? A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Um dia reconhecerão evidentemente a sua loucura. Quando, porém? Quando já não houver mais tempo, e então exclamarão com desprezo: como havemos sido insensatos! Considerávamos loucura a vida dos santos, mas hoje reconhecemos que fomos nós os insensatos. Vede como são agora admitidos no número dos felizes filhos de Deus e têm sua felicidade entre os santos, felicidade que será eterna e que os tornará para sempre bem-aventurados. Ao passo que nós ficamos no número dos escravos do demônio, a arder neste abismo de tormento por toda a eternidade. Enganamo-nos, tal será a conclusão de seus lamentos. Enganamo-nos, querendo fechar os olhos à luz divina. E o que nos faz ainda mais infelizes é sabermos que nosso erro é e será sempre sem remédio, enquanto Deus for Deus. Que loucura não é perder a graça de Deus por um vil interesse, por um pouco de fumo, por um prazer efêmero. O que não faz um vassalo para ganhar as boas graças de seu soberano? E então, por uma miserável satisfação, perderemos o bem supremo que é Deus, perderemos o paraíso, perderemos até a paz neste mundo, deixando entrar na alma o pecado, que a atormentará incessantemente com os remorsos, e condenar-nos-emos voluntariamente a uma desgraça eterna? Provarias qualquer prazer proibido se houvesses de ficar com a mão queimada ou encerrado num túmulo por 1 ano? Cometeríeis tal pecado se houvesses de perder por ele 100 escudos? Não há dúvida que crês e sabes que pecando perdes o paraíso e a Deus, e que para sempre serás condenado ao inferno, e apesar de tudo te atreves a pecar? Eis aí o negócio de todos os negócios, o único importante, o único necessário, o serviço de Deus e a salvação da alma. Quem se salvar será feliz para sempre e gozará no céu toda sorte de bens. Ao contrário, quem se condenará será para sempre desgraçado e sofrerá no inferno toda sorte de males. Mas como é que este tão importante negócio é tão descuidado da maior parte dos homens? Meu irmão, não sejamos nós o número desses insensatos, e não imaginemos que possamos fazer acordar o céu com os pecados. Contempla, meu irmão, de quão grande importância é para ti o conseguires teu último fim. É de uma importância suprema, pois que se o alcançares e te salvares, será feliz para sempre. Gozarás na alma e no corpo toda sorte de bens. Se, porém, o errares, perderás a alma e o corpo, o céu e Deus. Serás eternamente infeliz e condenado para sempre. É este, portanto, o negócio entre todos os negócios, o único importante, o único necessário: servir a Deus e salvar a alma.
Portanto, meu irmão, não digas mais. Por enquanto quero viver para minhas satisfações. Mais tarde me darei a Deus e assim espero salvar-me. Quantos não foram levados ao inferno por esta falsa esperança? Eles também falavam assim, e agora foram condenados, e não há mais remédio para eles. Qual o condenado que se quis condenar? Deus, porém, amaldiçoa o que peca com a esperança do perdão. Maledictus homo qui peccat in spe. Tu dizes, quero cometer este pecado e depois o confessarei. Mas quem sabe se haverá tempo? Quem te garante que não hás de morrer logo depois do pecado? Tu perdes a graça de Deus, e que será se não a puderes mais adquirir? Deus usa de misericórdia com aquele que o teme, não com aquele que o despreza. Sua misericórdia é para aos que o temem. Não digas mais, com igual facilidade confesso 2 pecados como 3. Não, porque Deus te perdoará 2 pecados e não 3. Deus suporta, mas não suporta sempre, a fim de castigar na plenitude dos pecados. Quando estiver cheia a medida, Deus não perdoa mais e castiga, ou com a morte, ou com o abandono do pecador, de modo que, ruindo de pecado em pecado, se precipita no inferno. Tal abandono é castigo pior do que a morte. Meu irmão, repara bem no que estás lendo. Põe um termo à vida do pecado e consagra-te a Deus. Receia que não seja agora o último aviso que Deus te dá. Basta de ofensas, basta de tolerância da parte de Deus. Teme que depois de mais um pecado mortal, Deus talvez não queira mais perdoar-te. Olha, que se trata da alma, que se trata da eternidade. Este grande pensamento da eternidade, a quantos não fez desapegar-se do mundo? A quantos não fez irem viver num claustro, num deserto ou numa gruta? Considera que o negócio da salvação eterna é o mais descuidado. Pensa-se em todas as coisas, exceto na salvação. Há tempo para tudo, exceto para Deus. Aconselhe-se a uma pessoa mundana que frequente os sacramentos, que faça cada dia meia hora de oração. Responde: tenho filhos, tenho sobrinhos, tenho propriedades, tenho negócios a tratar. Ó céus, e não tens uma alma? Pois chama tuas riquezas, chama teus filhos ou sobrinhos para virem em teu auxílio na hora da morte e te livrarem do inferno, se vieres a condenar-te. Não imagines que possas fazer ir de acordo Deus e o mundo, o céu e os pecados. A salvação não é um negócio que se possa tratar por alto. Mister é que te faças violência. Mister é que empenhes todas as tuas forças, se quiseres ganhar a coroa imortal. Quantos cristãos se iludiram com a ideia de que mais tarde serviriam a Deus e se salvariam, e agora estão no inferno? Que loucura! Pensar sempre no que passa tão breve e pensar tão pouco no que nunca terá fim. Ó meu Deus, confesso para minha confusão que até agora fui cego e errei longe de vós. Não pensei em salvar a minha alma, única alma. Ó Pai Celestial, salvai-me pelos méritos de Jesus Cristo. Ficarei satisfeito perdendo todas as coisas, contanto que não vos perca, ó meu Deus. Maria, minha esperança, salvai-me pela vossa intercessão. Fonte, Santo Afonso Maria de Ligório, Meditações para todos os dias e festas do ano, tomo 1 e 2. Em um mundo dominado por Satanás, pelo politicamente correto, pelo respeito humano e pela covardia, já não se diz a verdade simplesmente, mas procura-se disfarçá-la ou enfeitá-la, para não ser visto como radical, intolerante ou aquele que julga, entre outras coisas. É o caso, por exemplo, quando se trata de ensinar sobre a realidade e o dogma do inferno e sobre a justiça de Deus.
Muitos padres e catequistas já não querem mais falar em justiça divina. Dizem apenas que Deus é amor, que é misericórdia infinita, dando a entender que vai nos perdoar e levar para o céu de qualquer jeito, independentemente do que sejamos ou façamos, como se de um dia para o outro a doutrina cristã tivesse mudado. Nessa nossa época em que domina a pressão globalista a favor do relativismo e do sincretismo religioso, ter uma fé clara, segundo o credo da Igreja, muitas vezes é classificado como fundamentalismo. O magistério da Igreja, preocupado com a onda relativista, procurou e vem procurando esclarecer esses assuntos em várias ocasiões. A fé católica não mudou, como de fato não pode mudar. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.